Galerinha do segundo ano, e aí, como vocês estão? Eu estou bem, então bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão assistindo essa videoaula. Espero que estejam se dedicando e vamos apresentar mais um conteúdo. Se a gente pegar um pouco e relembrar o conteúdo que a gente está estudando, a gente está falando sobre sequências. Então, na aula anterior, nós falamos sobre três coisas sobre sequências. A primeira, o que era uma sequência. A segunda, classificar uma sequência entre finita e infinita. E a terceira coisa era como descrever uma sequência, ok? E aí nós tínhamos três maneiras de escrever uma sequência: descrição dos elementos, dos seus termos, lei de recorrência e lei de formação geral, né? Termo geral. A gente vai falar de uma sequência bem específica aqui, chamada de progressão aritmética, apelidada carinhosamente de PA, ok? Quando alguém falar PA, nada mais é que uma progressão aritmética. Essa progressão aritmética, por definição, ela é feita pela lei de recorrência, ok? Ou seja, o que é uma PA? É basicamente, eu tenho um primeiro termo e a partir do primeiro termo, o segundo termo será o anterior, o próximo termo será o anterior, mais um valor R, ok? Chamada de razão. Então, isso é uma PA. Aqui eu tenho ela por definição em desenho ou em linguagem matemática. Então, toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior mais um valor R, que a gente chama de razão, isto é uma PA, ok? A PA ela é definida pela lei de recorrência. Vamos ver aqui um exemplo para ficar bem claro. Isso aqui é o melhor dois exemplos. Veja, a letra R é chamada de razão. Isso aqui você pode ignorar um pouco por enquanto, mas foquem nisso aqui, ok? Numa PA, ele vai dar o primeiro termo e o termo anterior, e o próximo termo é o termo anterior mais uma razão, que é um valor fixo, ok? Por exemplo, aqui, se eu fosse olhar aqui, isso aqui é uma PA, vamos analisar. O primeiro termo é 14, né? Então já tenho a primeira parte. Para saber se é uma PA, eu vou olhar o seguinte: da mudança do primeiro para o segundo, aumentou quanto? Aumenta 4, né? Isso de 14 para 18 aumentou 4 unidades. Se eu analisar de 18 para 22, eu também aumento 4 unidades, até porque 22 menos 18 dá 4. Se eu ver de 22 para 26, aumenta quanto? 4. De 26 para 30, aumenta quanto? 4 unidades. De 30 para 34, aumenta quanto? 4 unidades. Então perceba que é o seguinte, que eu consigo agora dizer que o próximo termo é 38, porque ele está sempre aumentando de 4 em 4. Então, essa nossa PA, isso vai ser uma PA? Vai ser uma PA, porque é o termo anterior, ou seja, o termo atual é o termo anterior, adicionado de 4 unidades. Ou seja, a nossa razão, o nosso R, é igual a 4 nessa questão. Vamos analisar aqui. Ah, e para descobrir, professor, como é que eu faria? Era fácil, só era fazer 18 menos 14. Eu acharia 4. Ou fizesse 22 menos 18. Eu acharia 4. Ok? Vamos analisar aqui também se isso aqui, o exemplo 2 é uma PA. Eu sei que o primeiro termo é 31. Do 31 para o 25, eu perdi 6, não foi? Do 25 para o 19, eu também perco 6. Do 19 por 13, eu também perco 6. Então, o próximo termo aqui, eu teria que tirar 6, que daria para mim 13 menos 6, daria 7. Então, o próximo termo seria 7. Então, esse aqui também é uma PA? É uma PA. Veja que ele está variando constantemente. Ou seja, o termo que eu tenho é o termo anterior, só que nesse caso, menos 6. Nossa razão aqui foi 4, positivo, e nossa razão aqui foi 6, negativo. Então, isso é uma PA. Beleza? Mas para a gente trabalhar com PA, veja bem, para ficar claro, PA é, a partir do segundo termo, é o número anterior mais um valor fixo, que a gente chama de razão, ok? O valor fixo no exemplo 1 foi 4, e o valor fixo no exemplo 2 foi menos 6. Perceba que esse valor fixo pode ser ou positivo ou negativo. Pode ser também o zero, beleza? Mas vamos ver aqui sobre a razão. Perceba que a gente falou que a lei de formação por lei de recorrência é isso aqui, ó. Quando a gente tinha aqui, ó, vou até voltar aqui. Nossa PA aqui, ó, ó a lei de formação da recorrência aqui, ó. É o termo que eu quero saber é quem? É o termo que vem antes dele, mais a razão. Não é isso a lei? Tanto que aqui nós escrevemos ela, ó,
com o valorzinho bonitinho da razão sendo 4 e o valor bonitinho da razão sendo menos 6. Então vamos aqui agora. Então, quando a gente tem aqui o valor para descobrir a razão, partindo da lei de recorrência, eu tenho que, se eu estou positivo aqui e eu passo para o outro lado, a conta fica negativa, logo eu vou ter o quê? Que R é igual a AN menos AN menos 1. Primeira formulazinha que vocês vão ter que decorar. Professor, meu Deus do céu, o que é isso? Isso aqui é bem fácil. Parece difícil, mas é bem simples. Isso aqui quer dizer que tu tem que pegar um número e fazer conta de menos com o que vem antes dele. Aí tu acha a razão. Por exemplo, qual é a razão desta PA aqui? A razão é o termo que eu escolho. Vou escolher esse termo aqui. 18 menos quem vem antes dele. Quem é que vem antes de 18? 14. 18 menos 14, 4. Ah, professor, eu não queria pegar esse termo. Vou pegar o 34. Tá bom. Então, quanto é a razão? É 34. Quem vem antes do 34? Imediatamente aqui, o 30. Então, a razão é isso. Eu escolho um termo, não pode ser o primeiro, beleza? E aí eu faço conta de menos com o que vem antes dele. Então, o primeiro termo que eu escolho não pode ser o primeiro termo, porque aí não tem nada antes dele, né? Então, eu pego um número e subtraio com o que vem antes dele. Pela fórmula aqui, de cima, o que é que eu tenho aqui, ó? Por essa fórmula aqui, eu tenho o seguinte caso. Escolha um valor. Lembre que o primeiro termo aqui é A1, o segundo termo é A2, aqui é o terceiro termo, né? Aqui é o quarto termo e por aí vai. Então, quem é a razão? Você escolhe um valor para N. Então, vamos supor que eu quero pegar o quinto termo, menos quem vem antes do quinto termo, o quarto termo. Então, perceba que a razão nada mais é que isso. É eu pegar um termo e subtrair com o termo que vem antes. Quem era o quinto termo? O quinto termo era 30. Então, eu faria 30 menos quem é o quarto termo? 26. Então, a razão é 30 menos 26, 4. E no APA não importa qual posição você pegar. Se pegar com o segundo com o primeiro, o terceiro com o segundo, o quarto com o terceiro, o quinto com o quarto, o sexto com o quinto, o sétimo com o sexto, o oitavo com o sétimo, a resposta sempre é a mesma. Se a gente está falando de um APA, a razão vai ser sempre a mesma, ok? E aí vai depender da questão que ele te indicar. Por exemplo, aqui, seguindo a mesma lógica, vou botar aqui a posição desses termos. A razão é igual a... Eu vou pegar aqui o terceiro termo menos o segundo termo. Então, quem era o terceiro termo? 19. Menos quem era o segundo termo? 25. Então, 25 menos 19 dá 6. Pega o sinal do maior em módulo. Quem era maior em módulo? 25. Pega o sinal de negativo. Ou seja, você tinha R$19. Pagou, foi pagar uma conta de 25. Ainda continuou devendo R$6, né? Por isso ficou negativo. Já que a dívida é maior do que o saldo positivo. Beleza? Ou, basicamente, continha de sinal diferente, faz a conta de menos e conserva o sinal do maior em módulo. Ou seja, quem é maior, 25 ou 19? 25, bota o menos, ok? Então, questão de razão é isso. É sempre pegar o anterior, ou um número menos o anterior. Vou botar aqui uma outra PA. 10, 17, 24, 31, por aí vai. Se eu perguntasse qual é a razão dessa PA aqui, ok? Qual é a razão dessa sequência, dessa PA? Você vai fazer a razão é igual a... Eu pego o segundo termo, 17, e faço menos o primeiro termo, que é 10. 17 menos 10, 7. Espero que tenha entendido essa parte aqui, ele é muito fácil, ok? Então, indicar a razão é só pegar um termo e subtrair com o que vem antes dele. Beleza? E aí a gente pode classificar essa PA justamente pela razão. Então, a gente pode classificar ela de 3 maneiras. Crescente, quando a razão é maior que zero. Então, na primeira situação, a gente teve uma razão igual a 4, não foi? Então, isso aqui é uma PA crescente. Eu chamo ela de PA crescente porque a razão foi maior que zero, beleza? Nós temos uma PA constante, é quando os termos são iguais, ou seja, a razão é igual a zero e ela não muda. A gente vai ver um exemplo aqui embaixo daqui a pouco. E nós temos também uma PA decrescente, que é quando a razão é menor que zero. Isso aqui é quando a razão é negativa, como foi a segunda situação, o segundo exemplo que a gente viu agora há pouco, beleza? Então, quando a PA é negativa,
a razão, perdão, é negativa, ela é decrescente. Perceba que não é os números que são negativos, é a razão, beleza? Na nossa PA ali, anteriormente, a gente viu que não tinha nenhum negativo, né? Era, se não me engano, 25, 19, 13, todos positivos, mas a razão era negativa. Vamos ver aqui 3 exemplozinhos para ficar bem claro isso aqui, ok? Então, qual é a razão aqui do exemplo 1? A razão aqui é a seguinte: eu vou pegar o segundo termo, que é o segundo termo, 5, e subtrair com o termo que vem anterior. Que vem antes do 5, 2. 5 menos 2, 3. Como eu sei que aqui é uma PA, então, veja bem, se não fosse a PA, eu teria que estar olhando todas as situações, ver se daí ia dar tudo 3. Mas como eu estou vendo que aqui está dando tudo 3, ou que eu sei que é uma PA, então basta fazer isso. O segundo termo menos o primeiro. Deu 3. 3 é positivo, negativo ou é zero? Positivo. Então aqui é uma PA crescente, ok? PA crescente. Crescente. Aqui, ok? Já aqui, ó, a razão é quem? O segundo termo menos o primeiro. 5 menos 5 igual a 0. Logo, a razão é igual a 0. Isso aqui é uma PA constante, ok? Isso aqui é uma PA constante. E aqui, se eu fizesse a razão é igual a o segundo termo menos o primeiro, 2 menos 6, a razão é igual a 2 menos 6, 4, pega o sinal do maior em módulo, menos 4. Se ele é menos 4, negativo, é menor que 0, sendo menor que 0, é uma PA decrescente. Então, basicamente é isso. Para eu classificar ela em crescente, decrescente ou constante, basta saber o valor da razão. Se a razão é maior que 0, ela é crescente. Se ela é menor que 0, decrescente. Se ela é igual a 0, ela é constante, ok? Então, essa aula a gente abordou 3 conceitos básicos da PA, ok? Então, a gente viu o que é uma PA, ok? Como determinar a razão de uma PA e classificar uma PA em crescente, decrescente ou constante. Lembrando, uma PA é uma sequência, ok? Definida pela lei de recorrência, onde eu dou o primeiro termo, ok? E o segundo termo, ou o próximo termo, vai ser o termo anterior mais uma constante chamada de R. Esse R é a razão, beleza? Então, toda vez que eu tiver uma sequência de números em que o número atual é o número anterior mais um valor fixo, ok? O que a gente chama de razão, então isso é uma PA. Além disso, uma PA, a razão da PA nada mais é que um termo subtraindo com seu termo imediatamente anterior. Então, é a 3 menos a 2, é a 10 menos a 9, ou, por definição, a razão é igual a n menos a n menos 1, ok? Então, por essa nossa aula é por hoje, é só isso, ok? Eu espero que vocês assistam 2, 3 vezes, é bom, importante para poder fixar esse conteúdo na cabeça e nos vemos em breve, beleza? Valeu, tchau, tchau.